Essa questão, né, da investigação, o que pode vir ainda? A gente estava no final da sua explicação, mas deu para entender bem que essa coisa pode ser muito ampliada, essa investigação, né? Pode repetir, Hernani, eu não te ouvi. Não é que a gente teve uma perda de sinal, mas quer dizer, o senhor Sim, acredita então que essa investigação possa ter uma ampliação enorme? claro, sem dúvida, Hernani. É uma movimentação extremamente atípica. Nesses tempo que eu tenho aí de investigador, de policial, eu nunca vi nada nesse sentido, principalmente numa data tão especial quanto a data de Natal. Um, um indivíduo desse quilate, com mais de 10 ordens de prisão em aberto, se apresentar e, assim, tem que ter o que falar. Então, se ele tem o que falar, realmente tem que ser pessoas acima da hierarquia dele da organização criminosa. Então, muito provavelmente, nós teremos desmembramentos dessa ação de hoje. Agora, para fechar, doutor, eu queria saber o seguinte do senhor. Eu nunca vi traficante grandão no Rio de Janeiro, chefão, delatar. O mundo do tráfico não tem essa característica. O mundo da milícia, ele está mais inclinado a copiar o tráfico ou, de repente, com o Zinho, a gente pode ter o mundo da milícia mais parecido com o mundo da política, com delações. Hein? Porque no meio do tráfico eu nunca vi, não me recordo. A não ser que, de fato, haja, eu não tenha conhecimento. Isso aí depende muito, Hernani, da estratégia da defesa. Evidentemente que, não só no tráfico, como na milícia, né, no mundo do crime, a delação não é vista com bons olhos. Popularmente se fala que é o X9, é o caguete. Então, aquela pessoa que é o delator, ela não é bem vista perante os outros criminosos. No mundo do crime, no mundo do crime existe uma lei que é inversa às nossas leis, as leis que estão em vigor no país. Então, no mundo do crime, aquele que é mais cruel, aquele que é mais sanguinário, ele tem maior hierarquia. E aquele que eventualmente faz uma delação premiada para falar sobre a organização criminosa, ele não é visto com bons olhos. Então, se acontecer dessa pessoa que se entregou ontem fazer uma delação premiada, ela certamente vai pedir para ir para o seguro na cadeia. O que é o seguro na cadeia? É um lugar onde o Estado vai poder garantir a integridade física dele perante os demais apenados. Então, evidentemente, como esse tipo de situação, que é a delação, junto aos demais criminosos, não é vista com bons olhos, o Estado tem que garantir que essa informação, que essa delação, ela não cause um mal maior para aquela pessoa que faz a delação, ou seja, não possa causar a morte daquela pessoa. Então, ela tem que ficar num lugar seguro, junto ao sistema penitenciário, no sentido de que a integridade dela seja garantida perante os demais apenados. Agora, eu vou falar um negócio. O Zinho, para fazer uma delação, deve estar pensando também em abandonar esse negócio de milícia. Deve ter uma bela de uma fortuna escondida, deve ter um belo do dinheiro, né, intocado, e aí deve estar fazendo conta. Não vale mais a pena para mim. De repente, vale a pena delatar, explodir quem está acima, ir embora, sair de cena e desfrutar do que eu construí até agora. Pode ser a conta. O senhor já viu bandido no Rio de Janeiro fazer isso? São poucos, né? Mas há casos, não é? Não é comum na criminalidade esse tipo de ação. O delator é visto com maus olhos junto ao mundo dos criminosos. Então, se há, eventualmente, uma possibilidade de delação de eventuais pessoas que estão acima dele no mundo do crime, isso certamente não é bem vista junto aos demais criminosos, né? Mas, como eu disse anteriormente, isso pode também ser uma estratégia no sentido de ele colocar um sucessor, manter ali os seus tentáculos junto à organização criminosa, inclusive tendo seus rendimentos, ficar preso um certo tempo segregado da sociedade, mas, porém, recebendo os recursos daquela organização criminosa. Então, é um jogo de xadrez realmente que
não temos como dizer qual vai ser a jogada futura, mas muito provavelmente vai acontecer isso aí que a gente falou. Agora, delegado, eu estou aqui pensando, né? O que tem de bandidinho menor, oportunista, que pode aproveitar essa situação, né? E aí quem sofre é a população, porque de repente, numa área comandada por esse Zinho, né? Numa área comandada por esse sujeito, tem lá um miliciano menor. Esse miliciano pode, sem a ordem do Zinho, sem o conhecimento do Zinho, falar assim: quer saber? Vou inventar uma história aqui. O pessoal que paga 50 vai pagar 100, quem paga 100 vai pagar 200, e aí eu vou inventar uma história de que tem que mandar dinheiro para os advogados, dinheiro para manter o Zinho na cadeia e tal. Tem disso num momento como esse, não tem, doutor? Então, quer dizer, a população vai ficar aí à mercê também desse tipo de coisa. E a polícia tem que ficar de olho, porque o mais importante é, acontecendo, o povo ligar para o Disque Denúncia para que quem está fazendo seja preso, né? Do contrário, não tem outro jeito. Sempre aparecem oportunistas para qualquer tipo de situação, Hernani. Então, o que você falou é verdade. Eventualmente pode aparecer algum louco e achar que, por conta dessa prisão, ele se achar no direito de continuar cobrando ou cobrar indevidamente. Mas, no mundo do crime, nós sabemos, esse tipo de situação, ela gera a perda da própria vida. Então, eventualmente, quem ousar desafiar esse tipo de organização criminosa, ele sabe que, se for pego pelos demais integrantes dessa organização criminosa, ele vai pagar com a própria vida. Então, é uma ousadia que realmente pode custar muito caro, eventualmente, quem desafiar esse grupo criminoso. Mas você também colocou uma informação extremamente importante, que é a população buscar o Disque Denúncia, no sentido de denunciar paradeiro de criminosos, denunciar crimes, porque o Disque Denúncia, né, já é uma organização não governamental que já atua há bastante tempo em parceria com as forças de segurança, ela é anônima. Então, quem liga para o Disque Denúncia realmente pode contar com o anonimato e passar aquela informação que, às vezes, é uma informação que é extremamente precisa, porque a investigação ela é como se fosse um quebra-cabeça. Nós temos ali várias peças que vão se encaixando e, muitas vezes, aquela informação preciosa que é um vizinho que tem, que é um familiar que sabe daquela situação de um outro familiar que não gosta daquela situação, acaba denunciando. Nós sabemos de casos de mulheres, pais, filhos, parentes, tios, vizinhos que acabam utilizando esse serviço do Disque Denúncia para denunciar esses criminosos e o serviço realmente funciona. É um serviço anônimo e a informação chega diretamente para as autoridades que, eventualmente, têm que atuar combatendo aquele tipo de criminalidade. Então, é um estímulo para a sociedade participar da segurança pública. Muito bem. Especialista em segurança pública, delegado Antônio Ricardo, obrigado pela participação ao vivo aqui no programa. Valeu, Hernani. Obrigado. Um abraço a todos. Feliz Natal. Obrigado. Para o senhor também, um Feliz Natal. Obrigado pelas participações ao longo de todo o ano.